Bom, agora são 8h33. Ministros do Meio Ambiente e outras lideranças de mais de 150 países concluíram nesta terça-feira a reunião online de 2 dias da 5ª Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O encontro alertou para o risco de novas pandemias globais. E a gente vai falar sobre esse assunto com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Olá, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, prazer falar com você, bom dia a quem nos acompanha também. E também com Luciana Ziglio, ela é geógrafa formada pela USP, pós-doutora pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. A Luciana, a gente estava tentando já a conexão, não sei se ela já está conosco. Olá, Luciana, bom dia. Bom dia. Muito bem, vamos ver se a gente consegue te ver aqui. Agora, a gente não está conseguindo te ver, está vendo só a sua foto, mas não tem problema, pelo menos a voz, não é? Estamos aqui no rádio também. Luciana, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Marilu. Bom, vamos falar exatamente desse encontro, né? Enfim, muito importante para a gente discutir toda essa questão. Até o próprio secretário-geral da ONU, né, Antônio Guterres, ele disse o seguinte, né, que a humanidade está travando aí uma guerra contra a natureza e isso é suicida. Em 2020, o mundo enfrentou inundações, incêndios florestais, invasões de gafanhotos e uma pandemia que colocou a vida como a conhecíamos em espera. A mensagem está aí, está clara, né, do Antônio Guterres. Wagner, conta para a gente os resultados principais, portanto, nessa direção desse encontro tão importante. E prazer falar com você, que eu estava com saudade. Pois é, fazia tempo, né? Veja, Marilu, essa reunião é muito importante, é a única Assembleia da ONU que não é a geral, né? E que tem o tema ambiental, então não é pouco, né? A cada 2 anos nós temos a Assembleia Geral da ONU sobre Meio Ambiente, é uma das decisões lá da Rio+20, e dessa vez, por conta da pandemia, ela está sendo realizada em 2 etapas. Tivemos aí segunda e terça-feira a reunião não presencial, virtual, e em fevereiro do ano que vem, no Quênia, na sede lá do PNUMA, nós vamos ter então a reunião presencial. E por conta disso, ela ficou mais focada nos depoimentos dos chefes de Estado, especialmente dos ministros que estavam atuando e apresentando o que os seus países estão fazendo em relação às metas do milênio. Mas ela também afirmou aí 3 compromissos fundamentais. Quais são, né? Combate à mudança climática, combate à diminuição, né, do desmatamento, ou seja, manutenção da biodiversidade, e também o combate à poluição. São 3 eixos centrais, né? E o documento final reforça algo que pode parecer pouco, mas nos dias atuais não é, que é a importância do multilateralismo, né? E a importância também de assumir o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, como um grande ator internacional, que deve dispor de mais recursos para poder atuar claramente, né, junto a diversos órgãos, diversos países também. Isso, inclusive, reivindicaria, né, um compromisso que foi lá da Rio+20, que tem um aporte de recursos maior para o PNUMA. Muito bem. Bom, a gente tem aí a convidada, né, a Luciana Ziglio, geógrafa também. Luciana, como é que você viu esse encontro? E é bastante preocupante. Nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, as coisas se acirrando cada vez mais. Qual que é a sua opinião, Luciana, em relação a esse encontro especificamente? Marilu, em relação a esse encontro especificamente, ele é bem oportuno e reforça um item muito importante do qual o professor Wagner já mencionou, que é o sentido da cooperação internacional para o tema. Essa arena, ela reúne esferas de governo, ela reúne outros atores muito importantes para essa conversa e que deixou bem claro com o documento que não dá mais para a gente adiar essa conversa e resolver as tendências ou os dilemas em relação às mudanças climáticas ou às organizações socioprodutivas. E especificamente sobre os atores e esse documento, assim como o professor Wagner falou, todos os agentes são obrigados a sentar e a conversar e trazer as suas responsabilidades para a agenda de negociação. E eu gostaria de destacar desse cenário a posição do ator indústria, porque o documento, por muitas vezes,
coloca, né, e chama a atenção para uma proposta de economia circular. Só que essa economia circular, ela posta, como está no documento, ela não é o suficiente ainda para se trabalhar numa sustentabilidade macro e que realmente traga essa tão sonhada segurança que a população mundial busca. Exato. E Wagner, como você disse, né, essa questão aí, as crises do clima, da biodiversidade, poluição, tem que ser enfrentados aí de forma conjunta, né? Passando essa discussão toda, né, que aconteceu nesses 2 dias importantíssimos. Agora, passando aqui para o Brasil, como é que você vê também o posicionamento nosso, né, o posicionamento brasileiro diante de tantos desafios que vocês acabaram de falar aí das conclusões desses 2 dias de encontro? Veja, Maria Lu, eu tive a oportunidade, como foi transmitido em tempo real, né, ontem pela manhã, por acaso, na segunda-feira, na verdade, eu assisti ao pronunciamento do ministro de Relações Exteriores do Brasil nessa reunião. E, de fato, ele não agregou nada novo, né? Mas é importante dizer que houve um certo recuo já daquela visão tão ortodoxa, negacionista, que a gente assistia até bem pouco tempo atrás. Ele não disse nada diferente do que ele vinha dizendo, mas ele atenuou, digamos assim, né, as expressões, o que me parece já uma sinalização de recuo e que, de alguma maneira, eu acredito que já tem relação direta com a própria eleição do Joe Biden, que está levando aí, né, um rearranjo das relações dos Estados Unidos com o Brasil, o que vai levar, do meu ponto de vista, necessariamente a uma alteração, né, da agenda ambiental do país. Então, não há nada novo, né? Nós continuamos ainda com indicadores de desmatamento absolutamente elevados, né? Nós continuamos ainda estimulando toda essa discussão aí envolvendo, por exemplo, o preço do petróleo, que no fundo é da gasolina, enfim, subsidia, não subsidia, isso tem uma relação direta com mudança climática, né? E os nossos indicadores sociais, só para pegar um dado, né? Por exemplo, a questão do saneamento básico, e aí a Luciana pode falar muito, que conhece muito sobre resíduos, nós temos aí indicadores muito aquém do que se espera, né, de um país que almeja ter uma posição mais destacada no sistema internacional. Então, para pegar os 3 itens da conferência da Assembleia Nacional, da Assembleia Geral da ONU de Meio Ambiente, mudança climática, biodiversidade e poluição, nós estamos mal na fita. Nossos indicadores são muito ruins e nós estamos muito longe das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é justamente um dos indicadores que tem aí como pauta, né, que seria reduzir pela metade aí vários indicadores, inclusive aqueles relacionados à poluição, por exemplo. Wagner, você falou da questão do saneamento básico, a gente passa exatamente a bola aqui para a Luciana, e a gente lembra que em Manaus teve uma proliferação bastante grande por conta da falta de saneamento básico. Então está tudo interligado, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, esse drama todo, principalmente em Manaus e em outras localidades do Brasil, não é isso? Em relação à Covid-19, né, Luciana? Sim, Marilu, e o documento é muito feliz em chamar considerações para esse tema, tanto os resíduos wastewater, que é a contaminação com a água, né, dos resíduos, e o resíduo in natura. E nessa direção, né, o Brasil tem um largo caminho a percorrer. E em relação aos atores, e principalmente a posição do governo, é fundamental, e o documento sinaliza por várias vezes, a criação e a regulação de políticas públicas. E o Brasil tem um marco de políticas públicas, especificamente para saneamento e especificamente para resíduos sólidos, a PNRS de 2010, que ainda carece de inúmeras regulamentações e que realmente podem trazer uma agenda de avanço para o tema que tanto o país precisa. Perfeito. Agora eu quero repercutir com vocês dois
uma notícia aqui bastante importante, que as mudanças climáticas podem provocar perdas no Produto Interno Bruto, PIB, de 3,5 a 8 bilhões de reais por ano, segundo uma pesquisa feita no Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. É uma tese de doutorado do Tariq Tanuri, ele ganhou inclusive o Prêmio Brasil de Economia de 2020, concedido pelo Conselho Federal de Economia. Quer dizer, a gente está falando também de perda, né? Perda de dinheiro, né? O país vai perder dinheiro, vai falta oportunidade de crescimento justamente por conta dessas mudanças climáticas, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. Veja, eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa já em torno de 10 anos atrás, uma análise comparativa envolvendo Brasil e França, e já naquele momento, né, com colegas especialistas também na mudança climática, um colega francês mostrava que, por exemplo, no caso da produção de vinho da França, haveria lá também um enorme prejuízo, né, se não fossem tomadas atitudes naquele momento. E no caso brasileiro, nós constatamos também que a cultura do café, então, naquele momento, né, era um produto que teria dificuldades enormes, né? E por que esse trabalho que agora você citou também é muito importante? Porque ele reafirma essas questões, né? E mostra, inclusive, com maior detalhamento, né, econômico, já que o colega é especialista em economia. O que isso representa, Marilu? Representa o seguinte: se você tiver alternância de volume de chuva, tiver variação de temperatura, as espécies, né, elas vão sofrer adaptação. E nesse período de adaptação, provavelmente elas vão perder capacidade produtiva, né? Nós vamos ter aí uma diminuição na capacidade de produção. No caso brasileiro, tem um agravante adicional, né? Nós sabemos que a nossa energia, grande parte dela, vem das hidrelétricas. Se você tiver a diminuição do volume de chuva, você vai ter reservatórios mais vazios, portanto, você vai ter também dificuldades para gerar energia. Então, é outro aspecto associado. E, não menos importante, é também toda a questão envolvendo a dinâmica social. Nós sabemos que mais seca faz com que as pessoas tenham que mudar, né? Áreas sujeitas a alagamentos também geram desastres de várias ordens, né? Catástrofes ambientais, crimes ambientais em algumas situações. E esse contexto todo, então, é que foi usado, né, para que esse colega chegasse a essas cifras absolutamente elevadas, né? Por isso que a gente vem insistindo já há algum tempo, é necessário combater as mudanças climáticas, é mais barato do que depois ter que remediar essas séries de problemas. Exato. Luciano, o governo que não investe em mudança climática vai perder dinheiro cada vez mais, né? Vai perder dinheiro cada vez mais, e ainda pensando nessa perspectiva, na cadeia produtiva e a cadeia agrícola, não poderia deixar de pensar na questão dos resíduos do campo e os estudos de pesquisa da professora Silmara Dias, que trabalha com os resíduos na agricultura. A produção do campo brasileira hoje, anterior ainda às questões das mudanças climáticas, ela tem uma perda desde a produção até o transporte e ao consumo. Diante de um país que acaba, pela sua porcentagem de área total de disposição final de resíduos, praticamente 60% desse valor é resíduo orgânico. Então, nós brincamos no discurso comum, e a professora Silmara Dias repete essa informação conosco muitas vezes, que nós enterramos comida. Então, diante desse cenário, e ainda com uma questão muito importante levantada nesses fóruns de mudanças climáticas e escassez com fome, e é realmente um cenário que a gente tem muito aí a contribuir e a reverter. Certo. Agora, o que a gente teme é que realmente novas pandemias podem vir. Isso é algo real, Wagner? A gente está ainda no auge da pandemia aqui do coronavírus no Brasil e em outras partes do mundo. Algumas já estão mais adiantadas em relação à questão de controle, porque já tem vacina, a gente não. Agora, é assustador, né, Wagner, pensar que a gente está nessa pandemia e que, se medidas não forem tomadas, nós vamos viver outras pandemias. É real isso? É real, Marilu, infelizmente é real, enfim, porque primeiro nós tivemos várias pandemias nos últimos 10 anos, 30 anos, se você pegar, né, AIDS, a SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2, tivemos H1N1, enfim, uma série de, né, no livro que a gente organizou sobre a geografia, sobre a Covid, está lá listado organizadamente todas essas últimas, dos 30 anos.
E por que isso pode ocorrer? Porque nós estamos aí, na verdade, rompendo barreiras geográficas, né? Quando você tem um aquecimento global, por exemplo, algumas micro-organismos, né, que estão aí congelados, por exemplo, em geleiras, eles voltam a ficar disponíveis, né, para o contato com animais e depois, eventualmente conosco, né? Então, essa é uma fonte de contato com organismos que já estão aí e no momento estão congelados. Eles podem voltar, né, ter a possibilidade de contato. O mesmo ocorre com o desmatamento. Quando a gente diminui a área de circulação natural de várias espécies, evidentemente nós estamos permitindo que o nosso contato seja maior, né? Porque eles vão circular para além das áreas naturais. E ao ter contato com novas espécies, né, evidentemente podem surgir aí contatos também com novos vírus, como é o caso do SARS-CoV-2. Então, de fato, tanto o aquecimento global quanto o desmatamento podem sim gerar novas pandemias, infelizmente. Exato, e acrescento ainda, já para a Luciana, a questão também da criação de animais de forma confinada, né? O confinamento aí de bois, de porcos, de frango, enfim, isso também acaba prejudicando bastante e a gente pode também, a partir daí, ter aí novas pandemias, Luciana. Sim, Marilu, também nesse cenário, e pensando o ambiente urbano, doenças que já estão presentes na nossa sociedade podem ser aumentadas ou agravadas, quantificadas com essas, como eu posso dizer, com esses novos cenários. Então, por exemplo, doenças que estão associadas à disposição inadequada, como hepatite, outras que já estão no nosso rotina, né, podem ser acrescidas de números e voltarem a ser novas pandemias. Então, doenças que consideradas no controle podem voltar a altas parcelas da população. Certo. Luciana, você que é convidada aí do professor Wagner Ribeiro, as suas considerações finais, algo que você gostaria de ter falado, que eu não te perguntei, por favor, fique à vontade para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Marilu, muito obrigada pela proximidade com a rádio, sou fã, assisto, professor Wagner também, acompanho bastante o trabalho. E desse documento todo, desse fórum todo, o recado principal é: a cooperação é o caminho e é para hoje. E o Brasil tem uma agenda importante de lição de casa a executar. Perfeito. Wagner, também só as suas considerações finais aqui. Rapidamente, duas questões, Marilu. Eu não vou lembrar agora qual órgão de imprensa que eu vi ontem, mas nós temos apenas 2 fábricas que fazem vacina para seres humanos no Brasil. E segundo informa o jornal, 30 para a produção de vacina para gado. Isso já me indica claramente, né, que nós temos que mudar rapidamente, né, a organização de produção de vacinas para seres vivos no Brasil, né? Enfim, por fim, dizer também que foi um prazer revê-la e trabalhar esse tema aqui junto com a Luciana, que me parece um tema da maior relevância e certamente teremos a oportunidade de ampliar esse debate aí, já que esse assunto não para, né? Ele só vai sendo retroalimentado, digamos assim. É verdade. Wagner, você falou só agora para encerrar mesmo, a gente está falando a respeito das vacinas, né, para o gado e para o ser humano aqui no Brasil. E eu lembro quando eu estive na Universidade Federal do Mato Grosso com o professor Vanderlei Pignatti, e ele estava falando que existe mais postos, entre aspas, postos de saúde para o gado do que para os seres humanos. Então, algo está fora da ordem, né, Wagner? Só para gente. Exatamente. Nós temos muito mais. Você pegar a população, agora eu não vou ter os números, mas de galinhaço, né? Por exemplo, frango, né? Você pegar a população de gado, né? É infinitamente maior que a população brasileira. Então, nós temos de fato que mudar rapidamente, né, essa nossa maneira de organizar a vida e a distribuição dessas atividades pelo território brasileiro. E, de certo modo, essa reunião do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente aponta caminhos, né? A gente pode criticar, não gostar de tudo que está dito lá, mas algumas alternativas já estão surgindo. Tá certo, então eu agradeço aqui ao professor Wagner Ribeiro, do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, e a Luciana Ziglio, que é geógrafa formada pela USP e pós-doutora pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades
da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, Wagner e Luciana. Um beijo para vocês. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.